Boa noite, irmãos. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, né? Por estarmos aqui mais uma vez na casa do nosso Pai, para juntos louvar o nosso Deus. Aos irmãos que já nos assistem e já está conosco online, que Deus esteja abençoando também grandemente a vida de cada um de vocês. E que se sinta à vontade em nosso meio para compartilhar com este culto. E receber também as bênçãos do nosso Deus sobre a vida de cada um de vocês, sobre o seu lar. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um. Amém? Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque nós não somos nada sem o nosso Deus, sem a presença dEle. Ele é o Deus que supre as nossas necessidades, que renova as nossas forças, que nos dá dias de esperança firmada nele. Deus que nos traz a paz, a alegria, a saúde, o renovo físico e espiritual. Por isso toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração somente ao nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Maravilhoso Pai, que estás mais altos céus, louvado e exaltado seja sempre o teu nome, Pai. Como é bom, Senhor Jesus, estar na casa do Senhor. Como é bom, Pai querido, sentir a presença do Senhor em nossas vidas. O teu cuidado, o teu livramento, o teu amor, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua fidelidade para conosco. Obrigada, Senhor Jesus, por essa semana que se iniciou, Pai. Obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, pelo cuidado para com a nossa família. Obrigada pelo prover do pão sobre as nossas mesas, Senhor Jesus. Obrigada pela tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor continue abençoando cada um de nós, repreendendo de nós aquilo que não te agrada, nos ajudando nesse momento, Senhor Deus, e estar com os nossos corações abertos, Senhor Jesus, atento à tua voz para ouvir ao Senhor, Pai, para prestar também o nosso culto de louvor e adoração e gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Perdoa, Senhor Jesus, as falhas cometidas. Perdoa se nós te entristecemos, Senhor Jesus, de alguma forma durante essa semana, durante esse dia, que o Senhor esteja nos perdoando, Pai. E muito obrigada por essa semana que se inicia, Senhor. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, através dos louvores, nos usando, Senhor, para engrandecer o teu santo nome com nossos corações, Pai. Abençoa também teu servo, pastor Erdísio. Muito obrigada, Senhor Deus, porque eles viajaram com a permissão do Senhor e retornaram também debaixo da tua potente mão, Senhor, guardados e livrados pelo Senhor, Pai. Muito obrigada. Obrigada pela vida do André, da irmã Sol também. Estiveram ali naqueles momentos de alegria, de trabalho para o Senhor, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida dos teus filhos, renovando as forças, dando cada dia mais força de vontade de estar fazendo o teu ID, estar buscando ao Senhor, passando o Senhor Jesus o que o Senhor quer que nós passamos, Pai querido, o teu ID, aquelas vidas ali, Senhor Deus, necessitadas de ouvir do Senhor, Pai. Abençoa o teu servo que irá nos transmitir a tua palavra nessa noite. Esteja usando também de acordo à tua vontade, ó Pai. Abençoa os irmãos que estão também online conosco. Cuida de cada um, Senhor Deus, que eles possam estar à vontade em nosso meio. Que eles possam, Senhor Deus, também prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor, Pai. Abençoa os visitantes que já se encontram aqui. Que o Senhor também esteja abençoando grandemente a vida de cada um, Senhor Deus, suprindo as necessidades, renovando as forças. Ó Senhor, também te peço ainda pelas pessoas que se encontram enfermas, Senhor Deus, desanimadas, Senhor, cheias de dores, ó Pai, abatidas, meu Deus. Que o Senhor esteja visitando, meu Pai querido, a vida de cada um, Senhor Deus, nos hospitais, nos acamados, nos seus lares, meu Deus, embaixo dos viadutos, ó Pai. Que o Senhor esteja cuidando de cada um, Senhor Deus, dando a cura, dando a libertação, dando a eles dias de esperanças melhores, firmados no Senhor, Pai, de dias melhores em sua vida, ó Pai querido.
Entregamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos por tudo que tem feito e que ainda há de fazer em nossas vidas. Eu te agradeço e oro ao Senhor hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmos 84. Amém? Eu vou ler aqui mesmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração está os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Glória ao nosso Deus, né? Que a cada dia possamos estar firmados no nosso Deus e estar no melhor lugar que podemos estar, que é a casa do nosso Deus, né? Do nosso Pai. E nós vamos, neste momento, engrandecer o nome do nosso Deus com louvor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão.
Como é bom louvar o nosso Deus. Vamos continuar louvando o nosso Deus com o cântico Leva-me Além. Desculpa, irmãos. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar
glória ao nosso Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, que lindo esse louvor que invade a nossa alma, né? E que podemos assim contemplar a face do nosso Deus, não é mesmo? E nesse momento nós temos visitantes em nosso meio, né? E gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. Está aqui uma senhora perto da Tânia. Como é o seu nome? Sueli. Lá atrás tem outra jovem, perto da Ana. Como é seu nome, minha linda? Perto da Ana aí. Ana Júlia. A irmã Fátima também está conosco. Temos 2 jovens ali. Qual é o nome de vocês? Lá de cá? Vitor e o outro? Mateus. Que bom, né? Vamos abençoar esses irmãos, gente? Vamos lá? A bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor Jesus, né? Se sintam bem em nosso meio, voltem sempre, que Deus continue abençoando. E vamos continuar louvando ao nosso Deus com o cântico Maranata. Tu és a minha luz. Declare ao Senhor que Ele é a sua salvação, que Ele é a sua salvação. Me renderá ao Senhor. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Glória ao Senhor, quanto Ele é bom, quanto é importante
na hora para vir. Ele está perto de vir. A vida do Senhor está próxima para nos buscar. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Podeis assentar? É porque nós não combinamos aqui, tá? Fique sentado. Já já a gente vai cantar mais um louvor. Está entre nós hoje aqui, agora à noite, a Sueli. Eu vou pedir a Sueli que venha aqui, que aí fica mais fácil para a gente apresentar. Temos aqui um convite bonito com a bala, né? Da associação. Eles estão fundando a associação, né, de pais e amigos autistas. E ela pediu o templo para no dia 11 fazer uma reunião. Pode subir. Fazer uma reunião aqui para falar sobre esse assunto. E nós conversamos um pouquinho aqui na segunda-feira, eu acho, não sei se foi terça ou segunda. E eu me perguntei, o que eu sei sobre o autismo? Como podemos observar essas pessoas? É uma enfermidade? O que é isso? Como poder ajudá-las como igreja do Senhor? E eu pedi para que ela desse aqui uma palavra de uns 10 minutos para deixar você com vontade de estar aqui na reunião, né, do dia 11. Ela vai falar sobre isso aqui, Sueli. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Né? Algumas pessoas também conhecem, eu sou neta da Ruth Oliveira, que foi uma dos membros dessa igreja aqui. Eu tive o prazer de conhecer o pastor Edésio e fiquei muito encantada. Eu não tive pouco pequeno, não. Eu fiquei quase 1 hora com ele. Ele me abraçou sem me tocar. Ele me deu alimento. E eu saí daqui muito cheia do Espírito Santo. E contei a minha história para ele. Vou contar um pouquinho, tentar resumir, né? Não, daqui a pouco tomo um culto, tomo o lugar do pastor. Essa não é a intenção. Eu sou filha de Prado. Há 5 anos atrás, Deus me deu a missão de cuidar de uma sobrinha com 23 anos que tinha câncer cerebral. Os médicos falaram que ela só viveria no máximo 1 ano. E Deus disse que ela não ia viver 1 ano. Deus disse que ela ia viver mais. E ela falava: tia, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de deixar os meus filhos. Porque ela já tinha o diagnóstico dos seus filhos, são gêmeos, Theo e Lorenzo, autistas. Eles são autistas. E 4 anos atrás, imagine, Prado, hoje já é difícil ainda, mas 4 anos, eles estão com 6, né? Ele recebeu mais ou menos diagnóstico 2 para 3 anos. E aí, Gabriela foi vivendo, e ela pedindo a Deus que mantivesse, porque ela precisava, pelo menos, ensinar alguma coisa para os filhos. Hoje esses meninos são alfabetizados, eles já leem, eu fiquei até feliz semana passada, dentro do tempo deles. E aí veio a pergunta: o que é o autismo? É uma doença? Não. O que a mãe deles tinha era uma doença, que era o câncer. Uma doença você dá remédio e cura. O autismo não é doença. É um modo diferente de ser. Por exemplo,
Lourenço expressa o sentimento dele de uma maneira diferente. Ele, por exemplo, o barulho incomoda muito. Eu pensei até em trazê-los hoje, mas Lourenço chegasse aqui, ele ia tomar o violão, porque ele é apaixonado por instrumento, é completamente musical. E aí, né, vivendo em Prado, aí ela chegou ao veredito final e ela falou, Deus estava chamando ela. E ela falou, tia, está perto de eu partir. E você precisa assumir meus filhos. Eu, como ser humano, igual vocês, né? Nós somos pecadores, temos ódio, temos raiva, temos amor, vários sentimentos. Naquele momento eu falei, eu cuidei dela há 4 anos, agora é hora de eu cuidar de mim. E aí teve um pedido, e ela só morreu depois que eu falei, eu cuido dos seus filhos, eu protejo os seus filhos. Achei, né? Fiquei aqui, passei por várias tribulações, você não queira nem saber tudo que eu passei. E o juiz me deu a tutela dessas crianças, julgou no mesmo dia e sentenciou, tutela definitiva. Foi naquele momento que eu falei, Senhor, o Senhor não quer que eu cuide de Theo e Lourenço só, você quer que eu dê minha voz para outras crianças. E eu não consigo sair daqui, eu estou presa. E em Prado, que você quer que eu inicie novamente minha vida? Vou. Quer dizer, eu tinha uma vida Espírito Santo, tive de fazer todos os meus bens, era corretora lá e hoje não tenho emprego. E daí? Eu tenho uma missão. E Deus é tão bom, que Gabriela foi luz na vida de muitas pessoas. E aí começou a chegar pessoas, eu sentada ali, Tânia, eu não conhecia a Tânia. Ela, oi, eu te sigo no Instagram. Eu falei, você me conhece? Te conheço pelo Instagram. E isso começou a acontecer muito em Prado. Eu ia na padaria, a pessoa, eu posso te dar um abraço? Eu ia tomar um açaí lá no bairro, eu te sigo. E eu falei, meu Deus, o que você quer que eu faça? E Theo e Lourenço têm tratamento hoje pelo Estado. 2 vezes por semana eu vou para Teixeira de Freitas. Amanhã eu acordo 4h30 da manhã para levar essas crianças para psicólogo em Teixeira. Quinta-feira eu passo o dia todo com psicólogo. Mas eu pude perceber que o que Theo e Lourenço têm, muitas crianças de Prado não têm. Não é justo. E aí eu conversando com algumas mãezinhas, eu falei, não pode ficar assim. Porque muitas dessas mães começaram a me falar. Eu virei tia Su, que era a tia da Gabriela, tia de Theo Lourenço, então muitos me chamam de tia Su. Me explica, me ajuda. Eu entreguei um papel na prefeitura desde maio, nós estamos agora em novembro. Meu filho, eu levo para a igreja e ele com barulho, ele quer bater a cabeça na parede. Eu já levei ele para a UPA sangrando. E as pessoas não entendem o que está acontecendo. Então, comecei a juntar, a fazer um grupo com todas as mãezinhas que eu ia achando. E Deus é tão maravilhoso, que hoje o grupo está com 50 pessoas. Essa associação é só de pais de autista? Não, é de amigos também. Aquele que tem um abraço, aquele que tem um coração, aquele que tem uma coisa chamada empatia, é você sentir a dor do outro. Então, toda vez que você receber uma criança que você percebe que ela não para, que ela é muito elétrica, é uma característica, ela faz uma estereotipia, balança os bracinhos, ela bota a mão no ouvido, ela não é doente. Ela só tem um jeito diferente de ser. E eu acho que não sei qual é o versículo da Bíblia que fala os puros de corações, é Lucas, fala dos puros de corações. E essas crianças foi onde eu descobri, em 2 anos, né, o Lourenço 3 anos, que eles expressam o amor de uma maneira diferente que eu nunca conheci. É o amor mais puro. Essas crianças não falam, mas quando eles me beijam, é verdadeiro. E aí, eu comecei a procurar lugar, e eu ia para o ponto mais referente, né, era de turismo lá, e lá eu olhei que tinha muita janela, e eu falei, não pode ser aqui. Aí alguém comentou, a Igreja Batista é tão bonita, Su, você conhece a Igreja Batista? Eu falei, minha avó era da Igreja Batista, só que eu não tinha entrado nessa igreja, eu tinha entrado na igreja anterior lá atrás. E aqui eu cheguei, fui à casa da André à noite, eu queria esperar no dia seguinte. André, o que você acha? Ele, não, pastor é gente boa, já está liberado, mas olha, conversa com ele. Cheguei aqui, fui agraciada, abraçada, sem ser tocada pelo pastor de vocês. E ele me falou, a casa é sua, a casa é de quem queira entrar. E aí, saindo daqui, né, muito feliz, saindo daqui,
Fui, botei a notícia no grupo e fiz uma reflexão. A nossa associação é tão abençoada que vai ser instituída, vai ser consagrada aonde? Em uma igreja, onde durante a semana vocês estão aqui falando de Deus. Era em outro lugar, troquei e rapidinho e vim parar aqui. Então, se é aqui que Deus quer, é aqui que vai ser. Então, eu tenho essas duas crianças que eu cuido, Deus quer que eu mantenha firme, vai ser fácil? Não. Mas a comunidade tem de abraçar essa causa. Você, quando olhar, e uma mãezinha, não pergunta, é doença, quer dizer, ela fica ofendida, né, porque ela sabe, e muitas mãezinhas também não sabem, né? Então, abrace. Se você souber, ofereça um abraço. Uma mãe de autismo, ano passado, eu dormia 2 horas por noite. Sabe por quê? Porque os meninos acordavam 2 horas da manhã. Esses meninos, às vezes, eles não dormem, porque o cérebro dele é numa velocidade muito maior do que o nosso. Um exemplo prático. Nosso cérebro é como se fosse o trânsito de Prado. O cérebro dele é o trânsito de Vitória, o trânsito de Teixeira. Só para vocês entenderem como é o cérebro dele. Só que não tem remédio para o autismo, porque não é uma doença. Tem terapia. Os meus meninos fazem fono, está aprendendo a falar. E essa semana eu estou muito feliz que Theo virou banho-piscina. Eu falei, oh, glória! Quando ele fala comida, eu, oh, glória! Talvez para vocês seja fácil, mas para mim que está nessa luta é gratificante, eu dou glória. Quando eu vejo, sinto que ainda estou cansada, que eu não chorei o luto da minha sobrinha ainda, que eu enterrei. E Lourenço chega, outro dia ele pegou minha lágrima como se quisesse jogar dentro dos meus olhos novamente. E ali eu vi que tem um amor mais puro que possa resolver. Então eu vou fazer 2 pedidos a vocês aqui. Primeiro, que você durante essa semana, vai ser domingo, intensifique as orações. Porque essas mãezinhas estão cansadas, elas estão tristes, elas estão desamparadas. Elas estão precisando de muita oração. A segunda coisa, se puderem vir, gente, venha prestigiar. Elas vão se sentir confiantes, porque muitas dessas mãezinhas, tem umas que não tem nem comida. Benefício fácil não é. Então, se Deus me trouxe para Prado, se Deus me aqui colocou, e Ele amarrou de uma forma para mim não dizer não, eu vou estar lutando, mas para isso eu preciso também das pessoas. Às vezes você pode falar, o problema não é meu, é seu sim. Você não é irmão, você não é filho do mesmo Deus? Por que o problema não é seu? É seu sim também. Muito obrigada, desculpa a emoção, né? Mas eu estou muito feliz por essa semana e que Deus continue agraciando a cada um de vocês, intensifique as orações. Porque sábado eu estou muito feliz, eu que não estou dormindo para sábado. E outra coisa, uma coisa importante, antes de vir para a igreja, o grupo de mães virou e falou assim, como é que a gente vai pagar as custas? As custas é quase R$1.000, gente. E essas mães não têm dinheiro. Sabe o que Deus fez? Providenciou. Fui no supermercado, encontrei um empresário que tem casa aqui no Prado. Oi, tudo bom? Ele, tudo bom. Você está morando aqui no Prado? Eu falei, vim, Deus me colocou aqui. Ele falou assim, vai na minha casa que eu vou te dar um presente. Me deu um livro, um poeta de Brasília fez um livro. Quando eu cheguei lá e contei para ele, sabe o que ele me falou? O que você precisa? Eu falei, tem de ter o dinheiro para pagar, né? Mas a gente não tem nada mais, não se incomoda, não. Vou sair na rua e pedir R$10 a cada um. E eu ia fazer isso. E sabe o que Deus fez? Hoje eu fui receber, Ele me deu R$1.000 em dinheiro na mão. Obrigado. E no sábado, com certeza, vamos estar aqui, viu? Eu tenho... Aqui a gente tem uma palavra que a gente fala assim, né? É o anjo anotador. E nós, durante esse mês todo, nós falamos sobre aquilo que a gente tem para fazer e aquilo que as pessoas pedem a Deus. E aí eu digo que tem um anjo anotador. Hoje de manhã nós falamos ainda um pouquinho de novo, né? A Tânia até falou uma sugestão na semana passada e eu falei, e as coisas começaram a acontecer. Porque uma pergunta que eu faço é,
Se essa igreja deixar de existir aqui em Prado, que diferença ela vai fazer para a sociedade? Se ela não fazer diferença para a sociedade, ela não tem razão nenhuma para estar aqui. E eu vou ler mais um texto com vocês aqui, para a gente orar, e já vamos cantar mais um louvor, continuar. Põe aí para mim, Atos capítulo 9, Atos capítulo 9, versículo 36. Esse é um texto que está martelando aqui na igreja desde terça-feira, né, Leia? No culto de oração nós falamos sobre esse texto. Hoje de manhã nós falamos um pouquinho sobre esse texto. E o texto diz exatamente isso. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. 37. Naqueles dias Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois puseram num quarto no andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto, e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pode deixar até aí. Volta só um versículo aí de novo. Volta mais um. Volta mais um. Isso. Esse texto mostra que essa mulher fazia diferença naquela sociedade. Ela fazia roupas para pessoas carentes de vestimentas, carentes talvez de muitas outras coisas, mas ela fez diferença dando parte do seu tempo para ajudar pessoas com carências, pessoas que precisavam de roupas. O texto diz viúvas. Dentro daquele contexto isso era muito sério. E muitas vezes nós não atentamos para o dom que Deus nos dá, para o poder que temos em Cristo Jesus de poder ajudar as pessoas de alguma forma. Não há ninguém tão pobre que não possa ajudar, como não há pessoas tão ricas que não precisem de uma ajuda. Algumas pessoas que são carentes de abraços, outras de sorrisos, outras de uma boa conversa, outras de um bom papo ali, né? Mas nós podemos de alguma forma ajudar pessoas, e é isso que essa mulher fez. O extraordinário são coisas simples na vida das pessoas que precisam, né, de ajuda. E de novo, o que vamos fazer com essa informação? O que vamos fazer com esta necessidade? Eu fiquei assustado. Ela colocou 50 mães, 50 pessoas. E aí a gente percebe que isso que já foi identificado. Agora, quantas outras crianças ainda carecem de um exame ou de um cuidado, para que isso seja descoberto, né? E eu louvo a Deus por este chamado, porque Deus não usa pessoas que não sonham. Você precisa ter um sonho, e quando você sonha, Deus vai te usar. As dificuldades, elas são necessárias e são inerentes deste mundo, mas esse mesmo Deus que chama, é o mesmo Deus que capacita, é o mesmo Deus que provê os recursos, e é o mesmo Deus que está disposto também a caminhar conosco, como o próprio Jesus diz. Mas tem uma coisa bem interessante que ele fala em João 15:5, sem ele não podemos fazer coisa alguma. Por isso, esse sonho, nós vamos cantar um louvor agora que é Sonhos de Deus, e esses sonhos de Deus ainda são maiores do que os meus, do que os nossos sonhos, tá? E vou passar a palavra aqui, o microfone, porque eu não sei cantar, tá? Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos louvar este cântico. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, né? Então vamos louvar esse Deus poderoso que pode todas as coisas nas nossas vidas, realizar os nossos sonhos de acordo com a sua vontade. Amém? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai
vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredite, porque o Senhor pode fazer o melhor por você. Deus pode fazer todas as coisas. Clame a Ele, se derrame, se coloque nas mãos do Senhor. Deus vai fazer o melhor. O impossível é seu viver. O impossível Deus vai fazer. Poder sentar? Por causa do tempo, depois a gente poder sentar, irmãos. Eu ensaiei aqui, né, eles ensaiaram, prepararam tudo, mas eu mudei tudo aqui agora. E já estão acostumados, quase 10 anos, né? Vão acostumando aí. Obrigado aí. E hoje nós estamos com essa roupa aqui, né? Eu, o André e a Sol. Isso é do projeto 70. É um projeto missionário. É um projeto que nasceu num coração de um médico lá de Santa Catarina, desde 2007, e eles têm espalhado as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo por alguns lugares desse país, e agora já chegaram a Moçambique, né? Semana passada o pastor Jamildo perguntou: e aí, Edísio? Ele fala, Dísio, né? E aí, Dísio, será que vocês estão dispostos a ir a Moçambique? Eu falei, cara, eu estou na linha, né? Ainda não consegui o dinheiro para o passaporte, mas aonde Deus me enviar, nós estamos juntos, né? Não sei se a igreja vai receber de volta, mas vamos orar por enquanto, né? E é um trabalho que está se espalhando, é um trabalho que está abençoando vidas. E a experiência que nós temos, que nós experimentamos nesse final de semana, é algo que faz a gente olhar também para a necessidade local. Porque o fato de estarmos naqueles lugares não significa que aqueles lugares têm necessidades diferentes daqui, muito pelo contrário. Mas nos usa de uma maneira, porque estamos diante de pessoas que nós não conhecemos, ou que não nos conhecem, né, da cidade, então para com mais facilidade para ver. Como era um exército de mais de 200 pessoas vestindo esta camiseta, elas têm cores diferentes, porque essa é da linha de frente, essa é o evangelismo. O evangelismo é aquelas pessoas que saem na rua, abordam as pessoas, ganham a oportunidade para falar de Jesus e abrem um espaço, já com uma ficha na mão, oferecendo a ela uma visita. E quando ela aceita essa visita, nós anotamos o nome, o endereço, o apelido, referência, e depois o pessoal com essa camiseta amarela recebe essa visita e vai até a casa dessas pessoas, entram em suas casas, conversam com elas, falam de Jesus, oram com elas, oferecem estudos bíblicos para que a igreja então venha depois a acompanhar essas pessoas. E para a glória de Deus, ontem nós deixamos lá 190 e poucas fichas,
na mão daquela igreja fichas de pessoas que estavam se reconciliando com Jesus, fichas de pessoas que querem estudos bíblicos e fichas de pessoas que querem conversar com o pastor, querem saber mais sobre Jesus. E o interessante de tudo isso é que pelas ruas das cidades nós encontramos pessoas sedentas de Jesus, muita gente afastada da igreja, muita gente decepcionada consigo mesmo, muito invisível social, não diferente da nossa cidade. Não diferente da nossa cidade. Experiências, igrejas fechadas. Nós temos uma igreja fechada há 7 anos aqui em Rancho Alegre. O irmão Nilson está aqui, ele conhece a história, ele trabalhou na Anabesma também, ele entende a história. Essa igreja está fechada e nós colocamos no coração de fazer aquela igreja funcionar ainda em novembro. Nós saímos dali com um compromisso de de reabrir aquela igreja para que as pessoas tivessem ali a palavra de Deus, porque lá não tem um trabalho batista. E o interessante é que nós encontramos igrejas com mais pastores do que membros comuns, mas que não estão dispostos a ir aos campos. E aí Jesus diz exatamente isso, que a seara está pronta, mas falta obreiros. Eu disse e digo aqui, a igreja está cansada de me ouvir dizer que o trabalho, o problema da igreja do Senhor nunca foi dinheiro, nunca foi recursos, porque ela foi perseguida muitas vezes, continuará sendo perseguida, porque ela precisa agir diferentemente do mundo, assumindo o seu papel, falando de Jesus, com um olhar atento para as causas sociais, como esse olhar de Dorcas, como o que nós vamos aprender um pouco mais nesta noite. Como igreja do Senhor, precisamos fazer diferença. E não é porque eu fui a Poço da Mata, como nós fomos em julho, no Novo Oriente de Minas, como tem missionários espalhados pela face da terra. Em nossa cidade existe gente que precisa de Jesus. Alguns dias nós fomos à feira aqui, eu, o Clécio, a Leia e a Sol. Nós convidamos um exército, mas apareceu quem precisava estar ali, e nós encontramos algumas pessoas. Em cada 10, 7 eram desviadas da igreja, por algum motivo, por algum problema, por alguma luta. Mas nós não estamos aqui para acusar ninguém, pelo contrário, para continuar falando de Jesus. Eu quero compartilhar um texto com vocês. Se tiver um tempinho, o André vai falar, dar um tempo do que ele achou interessante, em 5 minutos. A Sol também, mas senão a gente fala no outro domingo. Eu vou pedir, projeta para a gente, por favor, Atos capítulo 10, versos 34 a seguir. Porque nesse texto, foi um texto que nós já meditamos um pouco pela manhã, e que eu usei ontem de manhã lá em Poço da Mata. A gente está um pouco cansado, a gente está desde quarta-feira acordando 6 da manhã e dormindo por volta das 10 da noite, sem parar, né, André? Aí a experiência, né, André esteve conosco ali. Eu falei com ele hoje de manhã, nós aprendemos lá, olha, siga Jesus e acompanhe o pastor. Ele teve a sorte, né, de acompanhar o pastor. Ficamos bem acolhidos, como ficamos também das outras vezes, como todas as pessoas ali. A dificuldade foi só o cansaço, um sol muito forte ontem, 36 graus ontem, com a sensação de 41 em Poço da Mata, sem vento, sol bastante, bem desconfortável ontem. Olha esse texto. Vamos fazer a leitura, orar e depois entrar nesse processo de perigos que corremos dentro da igreja do Senhor. Então Pedro começou a falar e disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de igual modo, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também que Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram pregando-o numa cruz.
Pode ir, até o 43. Pedro continuou, porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. E o verso 43, todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Amado Deus, Pai que está nos céus, nós te rendemos graças mais uma vez, depois de cantar a Ti louvores, com a certeza de que o Senhor recebeu no Teu altar com um cheiro suave, Pai. Ainda clamamos, Deus, para que as Tuas misericórdias continuem sendo derramadas sobre as nossas vidas, que continuemos, Senhor Deus, a receber do Teu poder, receber a Tua unção, receber direcionamento a partir do Teu Espírito Santo, para que possamos conduzir as nossas vidas de acordo com a Tua vontade, dentro das Tuas verdades, Senhor. Nos desperta a fazer a Tua obra, Pai. Nos desperta como igreja do Senhor, como um povo eleito, como raça santa, como sacerdócios reais, para fazer a Tua obra enquanto é dia. Sabemos que haverá um momento em que não mais poderemos fazer a Tua obra, Pai. Desperta aqueles que ainda temem, que ainda se recusam, que ainda não se colocam à disposição para te servir conforme a Tua vontade. Perdoa também os nossos pecados. Senhor, derrama a Tua cura sobre aqueles que estão enfermos, Senhor. Derrama, Senhor, direcionamento sobre aqueles que precisam tomar decisões. Eu quero desde já colocar esta associação em Tuas mãos, porque eu sei que ela já está em Tuas mãos, Senhor. Eu sei que os recursos o Senhor vai prover, eu sei que pessoas preparadas o Senhor já tem, eu sei que mais pessoas o Senhor vai levantar para que este trabalho seja de fato um trabalho que venha a abençoar vidas, que venha curar pessoas, que venha tratar pessoas, que venha, Pai, recolocar pessoas no seio desta sociedade, que venha sarar corações que têm medo, Senhor, que se sentem excluídos dessa sociedade. Nos ajuda também a ajudar, Senhor, estas pessoas que abraçaram esta Tua causa. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. De manhã, esse texto inteiro, o capítulo 10 de Atos, quem já veio de manhã, de Atos, né? Já está sabendo, porque eu vou fazer a mesma introdução agora. Esse texto conta a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um soldado romano, ou um general romano, que vivia em Jerusalém, que estava a serviço de Roma. Ele, por ser estrangeiro, ele já não era bem visto, ele não era aceito, ele não era recebido, ele não podia entrar num templo, ele não tinha acesso no meio do povo judeu. E sem falar nisso, por trabalhar para Roma, ele tinha ainda um outro agravante. As pessoas, além de vê-lo como um inimigo, também como um pecador, um ímpio, alguém que não merecia a salvação, alguém que não podia estar entre o povo de Deus. Mas esse capítulo 10 destaca uma coisa bastante interessante. Se você ler o capítulo 10, você vai ver que este homem tinha o temor de Deus em seu coração. Apesar de estar numa zona de guerra, uma zona de conflito, como sempre foi, essa região de Jerusalém sempre foi uma região de conflitos religiosos, conflitos de raça, né? Sempre existiu e vai continuar existindo até que Jesus volte. Mesmo assim, com toda a sua dificuldade, ele era um centurião, significava que ele tinha 100 homens a seu comando. Ele não abria mão da oração, de ter um tempo, e o texto ainda diz o seguinte: ele e todos os da sua casa, significa sua esposa, seus familiares e também os seus empregados, todas estas pessoas dedicavam um tempo de oração a Deus, porque ele acreditava que Deus era Senhor sobre a sua vida. E ele foi mais além, ele tinha um olhar voltado para
às necessidades daquela sociedade. O texto diz que era um homem que entregava, hoje o texto diz aqui esmolas. Hoje nós diríamos a cesta básica, ajudava aqueles que precisavam dentro daquilo, como ele podia, ele ajudava essas pessoas. E o texto de Atos 10 diz que em uma daquelas tardes de oração, ele recebeu um anjo de Deus que disse: Cornélio, Deus ouviu a tua oração, Ele sabe o que você faz, e pediu para que ele então mandasse buscar Pedro, para que Pedro viesse até a sua casa e falasse de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Pedro não viria de bom... Deus, sabendo que Pedro não viria por conta própria, que Pedro não viria de bom grado, também manda um aviso, uma visão a Pedro, para que Pedro entendesse que aqueles homens que chegariam naquela casa era vindo da parte de Deus. E quando Pedro então recebe aqueles homens de Cornélio, Pedro vai até a casa de Cornélio, e ele então prega a palavra de Deus naquele lugar, e uma multidão tocada pelo Espírito Santo de Deus e se converte. E aqui no capítulo, a partir do capítulo, do versículo 34, Pedro fala sobre 3 perigos que nós corremos como igreja do Senhor na face da terra. Porque, deixa nesse versículo aqui por enquanto. Desse versículo aqui, fala, volta para o 42, por favor. O 42 tem a única coisa que Jesus pediu para a igreja fazer como princípio: pregar o Evangelho a toda criatura, como está escrito também em Mateus 28, 19 e 20. Jesus mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar. Este é o único mandamento da parte de Jesus. É isso que Ele vai cobrar da sua igreja, é isso que Ele vai cobrar do seu povo. Vocês pregaram a minha mensagem, vocês testemunharam a minha verdade, vocês viveram a minha verdade. Apocalipse 6:9 está lá. João já viu no céu as pessoas que viveram de verdade o Evangelho de Jesus. Tanto em 6:9 como no capítulo 7, uma grande multidão de todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas. Está lá em Apocalipse. A mensagem que precisamos pregar é essa aqui. Mas enquanto pregamos a mensagem de Deus e enquanto estamos na terra, nós precisamos olhar para a sociedade, olhar para aqueles que necessitam ouvir falar de Jesus, para aqueles que por algum motivo se afastou da sociedade, parou de viver de verdade, deixou, se tornaram invisíveis sociais, com muitos problemas, como esse que a Sueli trouxe aqui agora para as nossas, para que pudéssemos conhecer um pouco dessa necessidade da sociedade. Sabemos que não vamos poder abraçar todas as mazelas da sociedade, mas se abraçarmos alguma coisa dentro dessa sociedade, já vamos fazer diferença. Dorcas olhou e viu que dentro da sua realidade existia pessoas que necessitavam de roupas, e ela entendeu que ela podia fazer roupas para dar aquelas pessoas, e ela não perdeu tempo. Mas há pessoas que podem ensinar uma pessoa uma profissão. Eu posso ensinar uma pessoa a consertar a bicicleta, isso está no meu sangue, né? Antes de cantar Deus me encheu de graça, eu cantava Ele me enchia de graxa, porque eu vivia dentro da oficina, bastante sujo ali, né? Eu gosto de graça, eu tenho isso no meu sangue, eu amo a oficina. De vez em quando eu desmancho o carro todo, monto de novo um bocado de coisa, eu gosto disso, eu posso fazer isso. De manhã eu disse aqui, quantas mulheres dentro dessa sociedade nunca fizeram uma sobrancelha? Como é que fala? Sobrancelha. Sobrancelha, eu vou aprender um dia. 57. Quantas mulheres dentro dessa sociedade nunca fizeram isso? Nunca fizeram as unhas? Quantas casas dentro dessa sociedade que talvez precisa de trocar uma telha? Quantos quintais de velhinhos que precisam ser limpos? E olha o que Pedro diz nesse texto, verso 34. A partir do verso 34. O texto diz o seguinte, vamos logo aqui para o primeiro princípio. O primeiro perigo que corremos: ter uma visão puramente uma visão
É porque eu escrevi aqui de caneta, ainda não deu para esboçar. Uma visão moldada, tem uma visão puramente moldada pela religiosidade. É o primeiro perigo que nós corremos dentro de uma igreja. E Pedro, ele sabia por si mesmo que ele não podia entrar na casa daquele homem. Precisou ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, precisou ter uma revelação, precisou que Deus o enviasse àquela casa. E olha o que ele diz a partir do verso 34. Então Pedro começou a falar, ele disse: agora eu sei. Ele disse: a minha mente estava fechada para esta realidade, que o amor de Deus se estende a todas as pessoas, que o amor de Deus é capaz de alcançar multidões, que o amor de Deus não é só para mim, que o amor de Deus não é só para o meu querer, para a minha maneira de viver, que eu preciso estender esse amor a todos quanto estiver ao alcance da minha voz. Muitas vezes corremos esse perigo, sentamos aqui, ficamos satisfeitos porque estamos salvos, e paramos de falar, de anunciar, de olhar para as necessidades das pessoas. Mas fomos chamados para fazer diferença. Efésios 3:10, não estava aqui não, mas vou usar de novo esse texto. Olha o que Deus espera da igreja dele. Olha essa palavra de Paulo a esta igreja em Éfeso. Ele disse: isso aconteceu, aí você só lendo o contexto inteiro, né? Isso aconteceu a fim de que agora, se ele tivesse falado, ele está falando para a igreja do Prado, tudo isso que tem acontecido era para que agora, por meio da igreja, as autoridades, os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as diferentes formas. Então, como igreja do Senhor, nós precisamos anunciar esse evangelho, conhecendo a realidade das pessoas, buscando estratégias para ter uma oportunidade de falar do amor de Deus. E muitas vezes nós nos acomodamos aqui. Eu sei que eu sou salvo, a igreja é um bom lugar, tem uma boa música, o povo abraça, o povo me conhece, mas eu não me preocupo com aqueles que estão se perdendo. E nós precisamos, como Pedro, entender. Volta para lá, capítulo de novo. Rafael, obrigado, viu, Rafael? Então nós precisamos entender que precisamos despertar o nosso olhar para estas pessoas, assim como a Sueli despertou o olhar para essa necessidade. Nós também, talvez do lado da minha casa tenha um vizinho, talvez do lado da sua casa tenha uma pessoa, talvez ali na sua praça tenha alguém com uma carência. Outro dia eu estava ali com o meu neto andando na rua, ele disse, vi um rapaz jovem deitado, ele estava dormindo, e ele disse: vovô, por que ele fica assim? Eu parei e disse: Pedro, olha só, para a gente entender um pouco da necessidade dele, ou por que ele está assim, a gente precisaria acordá-lo e sentar um pouco com ele no chão, ali, esperar ele falar um pouquinho da sua história, para a gente entender por que ele escolheu viver dessa forma, se é uma escolha, se ele é doente. Mas por enquanto ele está dormindo, a gente vai deixar e vamos embora um pouquinho, depois a gente vê se há essa possibilidade. Então nesses 4 dias, nós rodamos Poço da Mata inteiro falando do amor de Jesus. E o que eu quero dizer para você, como eu falei para o André, falei para a Sol, falei para o pastor Jamildo, é que a nossa realidade não é diferente. Se irmos ali em outros bairros aqui da cidade, vamos encontrar as mesmas carências. E às vezes, o primeiro ponto precisamos cuidar, para que a nossa visão não fique moldada por esta religiosidade aparente. E Nicodemos foi um homem exatamente assim. Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele começa a perceber que Jesus agia diferente da forma como eles ensinavam ali nas sinagogas e no templo. E ele então, no meio da noite, talvez porque fosse melhor, porque Jesus estivesse sozinho, ele foi ali para conversar com Jesus, e ele disse: Jesus, Senhor, Mestre,
para fazer o que o Senhor faz, para amar como o Senhor ama, para pregar como o Senhor prega, para tocar nas pessoas como o Senhor toca, somente vindo de Deus, somente alguém vindo da parte de Deus. E Jesus fala para ele que ele precisava nascer de novo. E ele diz: mas como assim? E provavelmente ele tinha mais de 70 anos. Ele fazia parte também de um grupo de pessoas daquela sociedade. E aí é como se Jesus tivesse dito para ele, no versículo seguinte, olha, porque Jesus diz: aquele que nasce da carne continua sendo carne, mas aquele que nasce do Espírito, sim, esse de fato passa a ser filho de Deus. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: olha, por mais, se você pudesse entrar no ventre da sua mãe e nascer 1000 vezes, você seria apenas um ser humano. Você precisa de fato do poder de Deus, nascendo espiritualmente e agora sendo conduzido por Deus, para que você pudesse então compreender todas as coisas. E às vezes nós estamos aqui na igreja e nós perdemos o olhar para a sociedade, olhamos apenas para o rito. Nós viemos aqui, cantamos, louvamos, até nos arrepiamos, choramos muitas vezes, mas na segunda-feira permanecemos o mesmo diante do culto de domingo à noite. Não há uma mudança durante uma semana, não há uma mudança no nosso dia, a nossa agenda permanece a mesma, não encontramos tempo para olhar para as necessidades das pessoas. O segundo perigo, ou o segundo risco que corremos, está lá no verso 35, é ter uma fé controlada apenas pelo entendimento humano. No verso 35, Pedro diz assim, aliás, o texto diz: então todos os moradores, não, é 10:35, 10:35, me acompanha aí. Então, pois, ele diz assim, falando sobre Deus: pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. É possível que em algum momento você tenha olhado para alguém e dito assim: olha, essa pessoa não merece o céu que eu almejo entrar. Talvez você nunca tenha dito isso com palavras, mas é possível que com ações, deixando de olhar para elas, deixando de conversar com elas, é como se o céu fosse exclusivo para você ou para mim. Um dia eu cheguei aqui, a Léa estava nos seus afazeres. Vocês vão lembrar daquela menina que foi abusada pelo tio e que precisou tirar o bebê, precisou mudar de cidade para que pudesse tirar a retirada do bebê, porque ela era muito nova. Mas qual é a nossa primeira reação? Qual é a nossa primeira reação com o cara, com o abusador? Quem é capaz de orar para que ele venha se arrepender e vir morar no céu que nós almejamos? Isso é difícil. Isso é você começar a ter um céu exclusivo, selecionar as pessoas que você vai falar de Jesus, selecionar as pessoas que você entende que merece viver a eternidade no céu que você acredita que vai morar. E Jesus, o texto diz que ele morreu por todos, e que aqueles que o temem e faz o que é direito, ou seja, é necessário que o homem conheça a Jesus, que ele conheça o porquê de Jesus ter sido crucificado, e então ele venha e se endireitar, se consertar, se aliançar, mudar de vida. Mas se ele não ouvir Jesus através de você, talvez ele nunca mude de vida. Em uma das fotos do Projeto 70, você vai me ver de frente à feira conversando com um jovem. Gostei porque ele era do meu tamanho, não era muito grande, estava com uma camisa parecida com essa, fumando cigarro, um olhar muito duro, muita raiva,
muita angústia dentro dele. Ele baixou o cigarro, segurando o copo de bebida na mão, e ele parou assim, olhou para mim e disse: tudo bem com você? Não estou bem. Eu saí da cadeia, eu fui preso. E nesse processo estava envolvido um falso pastor. Meu coração está com muita raiva, muito ódio. E o que falar para uma pessoa dessa? Meu crachá não tinha PR, né? Eu acho que eu escapei. Meu crachá, que nós todos, né, recebemos uma camisa com um crachá de identificação. Eu olhei assim, o anjo não anotou, graças a Deus, porque ele falou: eu estou com vontade de brigar. E eu falei, né, conversamos um pouquinho ali com ele. Não estou falando assim, mas nós conversamos um pouquinho. Esperei, ele apagou o cigarro, nós conversamos um pouco. Mas ele falou: pastor, agora eu não quero conversar. Me identifiquei como pastor, apresentei a Sol também. E ele foi embora, porque ele disse que estava com muita raiva, ele estava com vontade de brigar. Ele estava dizendo assim: olha, nesse momento eu não estou afim de conversa. Eu preciso ir embora. E ele saiu dali. Mas nós encontramos várias pessoas com várias necessidades. E nós, muitas vezes, fechamos os nossos olhos e achamos que essa pessoa, ela não tem direito a morar num céu que eu acredito que vou morar. Volta o verso 34. Pedro diz, depois da experiência, Pedro diz: agora eu sei que de fato Deus trata todos de igual modo. Verso 35 de novo, ele diz, ele aceita todos. Aquele ladrão da cruz, ele não teve tempo para um batismo, ele não teve tempo para frequentar uma igreja, ele não teve tempo para ser discipulado, ele não teve tempo para cantar louvores a Deus, ele só teve o tempo para se arrepender e dizer para Jesus que queria estar com ele na eternidade. E o texto diz, Jesus disse para ele que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso. E Jesus o acompanhou até o mundo dos mortos. Ele está aguardando a ressurreição à volta de Jesus, porque Jesus, ele sobe para o céu sozinho. Todos que estavam presentes viram Jesus 40 dias depois, né, da sua ressurreição, subir para o céu sozinho. Você já viu alguém dizer aí que ele levou o ladrão para o céu, mas ninguém foi para o céu ainda, somente Jesus estava no céu, diz a palavra de Deus. E o terceiro risco que corre, o primeiro risco de ter uma visão puramente moldada pela religiosidade. O segundo risco é uma fé controlada pelo que eu acho que deve ser, pelo que eu acredito que deve acontecer, por visões que eu entendo que deve ser correta, e esqueço muitas vezes de buscar conhecer a palavra de Deus, de entender o que Jesus pediu para que a sua igreja fizesse enquanto igreja na face da terra. E a terceira coisa, uma fé com limites para agir. Do verso 16 ao 43, nós vamos ver e vamos entender que no nosso meio existem pessoas que se acham limitadas, incapacitadas, que ela não foi chamada, ou que ela não é capaz de poder pregar uma mensagem, que ela não é capaz de anunciar o evangelho, que ela não é capaz de sentar na rua com uma pessoa drogada, ou com uma pessoa que está em dificuldades, que está desabrigada, que está com algum problema, e falar de Jesus para ela, ou de pegar um microfone como eu estou aqui fazendo, pregando uma mensagem. Ontem, no sábado, na feira, uma das pessoas que estava conosco ali como exército, ela, há 3 meses, ela teve um AVC, e ela tem a metade do rosto, ainda está paralisada, e ela é do louvor, e ela há 3 meses que ela não cantava, por dificuldade da fala e dos movimentos, né, da musculatura da face. Enquanto ela estava ali ministrando, falando de Jesus para uma pessoa, e de manhã eu tinha pregado sobre isso lá para as pessoas, falando de que nós colocamos os limites, porque o nosso Deus, a Bíblia diz que é um Deus de impossível, de coisas impossíveis, mas nós é que colocamos os limites. Eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho os recursos, eu não tenho capacidade, eu não fui num seminário, eu não tenho habilidades, eu não sei fazer isso. É você que põe esses limites. Deus, Ele quer usar você, e no momento em que você colocar
se colocar à disposição, que você se colocar na brecha, Ele vai abrir os céus e derramar a condição para que você faça a obra do Senhor, porque Ele quer usar você. Deus tem expectativas de que você vai produzir frutos para o reino de Deus, e os limites são postos por você. E o que é que aquela moça disse? Enquanto ela estava conversando com aquele rapaz, descobriu que ele também já tinha estado no altar do Senhor. Ele também já tinha sido, como eles falam, né, um levita, e que estava desviado. Eu não acompanhei a conversa porque eu estava falando com outro rapaz, e depois ela compartilhou que aquele moço cantou um louvor e desafiou para que ela pudesse cantar também. E ela disse: como que eu vou cantar? Ela disse: eu quero que você canta. E ela começou a louvar, e ela começou a cantar, e ela estava muito feliz, porque ela disse: eu comecei a cantar há 3 meses que eu não cantava, eu achava que seria impossível cantar novamente, poder louvar ao Senhor novamente. E ela foi abençoada naquele lugar. Então somos nós que colocamos os limites, somos nós que ficamos paralisados e que não deixamos Deus agir. Eu não vou contar a minha história porque vocês já sabem, né? Da minha timidez, e hoje Deus está me usando da forma como Ele está me usando. Entende? E ela disse também que o esposo dela é super tímido. Se pedisse para orar, eu lembrei quando ela falou, eu lembrei do Jefferson. Jefferson ora, canta, né? Manda falar, ele já começa a chorar. Ela disse, ele paralisava, ele travava. E ele descobriu lá que o negócio dele é falar de Jesus para as pessoas. Então os limites vem da nossa mente. Deus é o Senhor da mente, Deus é o Senhor do corpo, Deus é o Senhor da voz. Deus sabe o que nós não podemos fazer, e Ele está disposto a nos ajudar, porque Ele mesmo colocou sonho nos nossos corações, Ele mesmo quer nos usar. Eu vou pedir a Sol para falar um pouquinho aqui, depois a gente vai. Você quer não? Então, André, você vai falar? Só 5 minutos, você consegue? Uma das suas experiências, porque foram muitas experiências. Nós temos aqui ilustrações para o ano inteiro, né? Para poder finalizar aqui. Graças a Deus, amados. Foi gratificante estar nesse. Né? É gratificante estar nesse projeto. E uma das experiências que eu tive foi com uma mocinha de 12 anos. 12 anos. E ela não conseguiu orar porque estava trêmula, tinha passado por um momento muito difícil na vida dela, e ela não conseguiu orar. E aí, quando ela começou a cantar, a gente, o grupo que estava comigo, a gente começou a se emocionar demais com a história dela, porque as pessoas meio que não via ela e tal, os pais, complicado também, muito difícil. E aí eu falei um pouco do meu testemunho para ela, e aí ela se soltou com as palavras. E aí foi único, porque mexeu com todo mundo, e ficamos muito felizes de estar nesse projeto.
E deixo aqui o convite para todos vocês que querem participar, que tem a disponibilidade e o tempo necessário para que possa participar desse programa, que é excelente. E Amém? aceitar Jesus foi a minha melhor escolha. Mas seguir o pastor é melhor ainda, velho. Deixa eu dizer, então é gratificante. Tem algumas pessoas nos acompanhando aqui, Yolanda, a Neuza, e estão comentando aqui, né? E agradecendo a Deus pelas nossas vidas e pela vida da igreja. Mas eu hoje, conversando com o pastor Jamildo, nós já estamos, e também ele já tinha comentado comigo, e nós vamos estar fazendo esse projeto acontecer aqui na nossa região. Ele já está montando um curso para a gente treinar pessoas para fazer esse evangelismo, né? Hoje eu mandei um rascunho de um projeto que estava na minha cabeça e ele já somou com o projeto que ele está aguardando e provavelmente até a semana que vem a gente já vai ter algo mais sólido, porque nós queremos fazer esse evangelismo acontecer aqui. Então eu já conversei com o Júnior, a Liliane já sinalizou Missões e Evangelismo, juntar esses dois projetos, e depois a gente vai, durante a semana, a gente vai ver uma possibilidade da gente conversar, para que depois eles vão estar convocando aí voluntários e planejando para poder a gente poder evangelizar pessoas. Falar do amor de Jesus, para isso você precisa ser treinado, porque foi para isso que fomos chamados como Igreja do Senhor. E uma das coisas esses perigos que nós corremos como Igreja do Senhor. Ter uma visão puramente religiosa, ter uma fé controlada pelo entendimento puramente humano e uma fé com limites para agir. Só fazer aquilo que você acha que pode fazer, e aí você nunca experimentar o poder de Deus e o milagre de Deus. E Deus quer ser visto através das nossas vidas. Todos têm como fazer coisas extraordinárias para o reino de Deus. Nós vamos cantar mais louvores, mais um louvor aqui. Esse louvor que fala de missões. Tua graça me alcançou. E nós vamos orar. E nós vamos orar, já agradecendo a você que veio nos visitar. Olha, tem muita gente. Nós precisamos encher esses bancos aqui em 2024, né? Nós precisamos encher esses bancos aqui de gente. E aí fora tem muita gente. Prado hoje tem 35 mil habitantes, né, no município de Prado. Eu creio que, como Igreja Batista, a gente tem muito a fazer ainda para falar do amor de Jesus a estas pessoas. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá?
partilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, para que o mundo creia e te pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia e te pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Quando eu falei aqui de visão, de uma fé controlada pelo próprio entendimento, e eu falei sobre pessoas jogadas e necessitadas do abraço e talvez em situação de risco, mas também é uma visão limitada quando esquecemos de olhar para os ricos, os abastados, achando que pelo fato deles terem dinheiro, de terem recursos, eles também não tenham a necessidade de conhecer Jesus. Alguns dias aqui de frente à igreja, aguardando para uma situação, eu vi um carro grande parar, uma caminhonete bonita, aquele carro deve ter para mais de 200 mil reais, e parou um outro carro de valor parecido do lado, e dali da calçada eu ouvi a mulher dizer assim: me aguarde porque eu preciso comprar o meu medicamento, senão eu não consigo dormir. E eu fiquei, meu Deus, que necessidades as pessoas têm, o que é capaz de tirar o sono de uma pessoa a ponto de ter que tomar esse medicamento para dormir, uma pessoa com tantos recursos, né? E às vezes nós olhamos para aqueles que estão em situação de risco nas ruas, mas esquecemos que estas pessoas também precisam conhecer Jesus, porque Ele tem a paz, somente Ele tem a paz que o dinheiro não pode comprar. E nós temos Jesus, conhecemos Jesus e precisamos dizer que Ele aceita todas as pessoas, e às vezes nós olhamos para essas pessoas e parece que é como se elas não tivessem necessidade de Jesus, porque elas podem comprar o que elas bem entenderem, mas muitos precisam conhecer Jesus, e muitos querem conhecer Jesus, e nós também precisamos ter esse olhar voltado para estas pessoas carentes da graça de Deus. E talvez você também tenha tido aí uma semana muito complicada, talvez você tenha aí no seu coração um projeto,
uma dificuldade, um sonho, talvez até um agradecimento, e você gostaria de deixar diante de Deus nesta noite. E talvez você veio aqui para que pudesse orar por você, e eu quero dizer que eu também quero orar por você. Se você puder vir aqui à frente, nós vamos estar orando por você também, né? Colocar diante de você, diante do altar do Senhor, o seu sonho. Talvez você tenha vivido situações de impossibilidades também, só você sabe. Talvez você tenha colocado diante do Senhor também um sonho para ser realizado, uma dificuldade, uma luta, e está aguardando a resposta de Deus. E nós temos aprendido aqui que Deus, Ele tem abençoado vidas, Ele tem abençoado pessoas. Talvez você queira: Deus, eu quero de novo ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Eu quero voltar às minhas atividades, eu quero ser usado como vaso de bênção no teu reino, eu quero poder tirar um pouco do meu tempo, mas a minha agenda não tem espaço, eu preciso que o Senhor me ajude a ser mais organizado, para que eu tenha tempo para poder colocar diante do Senhor a minha vida, para que eu seja talvez como Dorcas, dando uma parte do meu tempo para ajudar um vizinho, um amigo, alguém da sociedade. Talvez como a Sueli, eu possa despertar o meu olhar para uma carência neste município, nessa sociedade, e eu me ponho na brecha, eu me ponho diante do Senhor nesta noite. Ó Deus, e eu quero pedir você que ficou lá para estender as tuas mãos sobre estas pessoas que estão aqui na frente. Deus conhece o coração de cada uma delas, e eu tenho certeza que Ele tem escutado orações, talvez até lágrimas, talvez pedindo como Davi: Senhor, restaura a minha vida, a alegria que eu tinha contigo. Talvez pedindo: Senhor, me direcione para que eu seja mais puro, mais verdadeiro, mais sincero, mais útil no teu reino. Assim como eu também te peço nesta noite, Senhor, o Senhor sabe os sonhos que o Senhor tem colocado no meu coração, e o Senhor sabe, Senhor, como esses sonhos têm me tirado, têm mexido comigo, têm me feito andar, têm me feito questionar, têm me feito buscar a Tua presença, ler a Tua palavra, compartilhar com pessoas, e cada vez que eu faço a Tua obra, Senhor, eu me sinto ainda mais carente da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. E eu quero te pedir, não somente por mim, mas por estes que estão aqui no Teu altar nesta noite, Deus, que o Senhor venha derramar da Tua unção sobre cada um deles, que os sonhos que o Senhor colocou em seus corações possam ser realizados, Senhor, que o Senhor os ajude, Senhor, com estes projetos, levantando pessoas, levantando recursos. Mas se alguém tem alguma mágoa também, Senhor, em seus corações, que o Senhor possa fazer com que cada um tenha entendimento para liberar o perdão, porque a cura vem sobre aqueles que perdoam, Senhor. Se alguém guarda alguma mágoa, algum rancor, que caia por terra em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa abrir os olhos espirituais dos Teus filhos, para que eles possam ver as verdades e a realidade que os cerca, Senhor, para que eles, como Dorcas, como Pedro, como Paulo, possam se fazer úteis para o Teu reino. Se há alguém, Senhor, que precisa de consolo, de paz espiritual, que o Senhor venha derramar desta paz que somente o Senhor tem e está disponível aos Teus filhos, para que eles possam ter paz, para que eles possam sentir o Teu abraço e o Teu conforto, Pai. Esta é a minha oração no nome de Jesus nesta noite, Senhor, ainda pedindo perdão pelos nossos pecados. Que a Tua graça seja derramada sobre cada um dos Teus filhos, Pai. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe todos vocês, amém? E que se façam disponíveis para que Deus possa usá-los. E não esqueça, viu? Já dando os avisos aqui, terça-feira nós temos oração aqui na igreja. Sábado, tenha um tempinho, se você tiver disponibilidade, para ir lá na Praia da Paixão, na congregação Ouro Verde. No sábado eu vou estar aqui para receber esse pessoal, estar com esse pessoal,
dia 11 de novembro, às 18 horas, né? Convite, eu vou ler o convite aqui. É com imensa alegria que a família autista convida Vossa Senhoria para a reunião de fundação da Associação de Pais e Amigos Autistas Pradense, a realizar-se no dia 11 de novembro de 2023, às 18 horas, na sede da Primeira Igreja Batista, na Avenida Presidente Kennedy, 766. Então você é convidado para estar conosco aqui, dando apoio, talvez ficando com alguma criança, abraçando uma mãe, dizendo que ela é bem-vinda a este lugar, mostrando onde fica o banheiro, dizendo onde tem a água, mostrando um copo descartável. Nós precisamos servir com alegria ao Senhor, tá bom? E nós passamos um pouquinho do tempo, é porque lá a gente estava ligado 24 horas. Mas nós já vamos encerrar cantando esse louvor. E você não vai sair daqui sem dar pelo menos 2 abraços. E eu preciso do seu abraço, viu? Nesta noite. Olha esse louvor, ele diz, esse louvor é uma oração. Quando você pede ao Senhor para que venha cobri-lo com as mãos de Deus e com o poder de Deus. É como aquela galinha que acolhe os pintinhos, e a Bíblia diz que Deus muitas vezes faz exatamente assim. Ele nos abraça, Ele nos acolhe. E com poder, né? Vamos cantar esse louvor? Eu vou deixar alguém sem microfone. Vamos colocar de pé, irmãos? Vou deixar alguém sem microfone. Cobre-me com suas mãos. Obrigada, amém para todos nós. Vamos sim, Deus.